Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um devocional? A gente está estudando, o livro de Atos dos Apóstolos. A gente já estudou o capítulo 1, com o pastor Alain. E hoje eu vou estar conversando com você sobre o início do capítulo 2. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é muito conhecido, no meio cristão, que fala sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, eu vou começar lendo e depois a gente conversa um pouquinho sobre. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, aqui, começando a comentar sobre o versículo 1, fala que no dia de Pentecoste, chegando o dia de Pentecoste. Pentecoste, para os judeus, para o judaísmo, era a festa em que eles comemoravam, era a data de comemoração da entrega da Torá a Moisés. Então, eles tinham essa data aí. Já para os cristãos, se tornou uma data muito importante também, porque representou esse mover sobrenatural que fora profetizado anteriormente que aconteceria, que desceria o Espírito Santo sobre eles. Então, para nós cristãos, representa isso, a descida do Espírito Santo, com poder, com muito poder. Então, aqui, eles estavam reunidos, no dia de Pentecostes, e ali, enquanto eles estavam reunidos, de repente, veio do céu um som de um vento muito forte, se a gente for imaginar, pensa um som de um vento muito forte, eu creio que não seja algo igual uma tempestade que a gente está acostumado a ouvir, é algo muito maior, muito mais poderoso. E aí veio o som de um vento muito forte e encheu toda a casa que eles estavam. Então, o povo de Deus estava ali reunido, e aí o Espírito Santo desceu, fazendo esse barulho de um vento muito forte, encheu o lugar que eles estavam, mudou a esfera daquele lugar de uma forma muito forte. E aí eles viram, pensa, algo muito sobrenatural, eles viram línguas como que de fogo. As línguas desceram e se distribuíram por eles, em cada um deles. E aí eles começaram a falar em outras línguas. Pensa que algo poderoso. Pensa numa sala cheia de gente ali que você conhece. E o Espírito Santo desce, que antes isso não havia acontecido. Por quê? O Senhor Jesus, ele tinha morrido e ressuscitado há 50 dias atrás. E ele já havia profetizado, ele já tinha falado com eles, eu vou deixar para vocês um consolador, que é o Espírito Santo. O
Só que o Senhor, ele precisava ser glorificado para que isso acontecesse. Então, ele passou pela morte, pela ressurreição, para que pudéssemos receber esse Espírito Santo Consolador, que hoje eu e você temos acesso. Mas a primeira vez que aconteceu isso foi aqui nesse episódio do capítulo 2 de Atos. Então, o Senhor morreu, cumpriu sua obra, ressuscitou, ficou com eles ali esse período e falou com eles, ó, vocês receberão poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eles já estavam avisados. Então, ali, naquela reunião, aconteceu o que o Senhor falou, né? Então, quando há o cumprimento de uma profecia, a liberação de poder, né? Isso é até hoje, nas nossas vidas. Cumprimento de profecia tem liberação de poder. Aí, né, desceu sobre eles essas línguas. E aí os conhecedores, né, fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. No capítulo 5 fala que havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, né, que lista, né, os vários lugares que vinham. Então, tinham pessoas que falavam diversas línguas. Só que o mais curioso é isso. Cada um ouvia o que os apóstolos falavam em sua própria língua, sem que ninguém precisasse traduzir. Isso é poder de Deus. Isso só Deus é capaz de fazer. E aí eles ficaram espantados, né? Eles ficaram admirados, né? Aqui fala que nós... Mas o que eles falavam? O que esse Espírito Santo, derramado com poder sobre eles de forma sobrenatural, os fez falar sobre as maravilhas de Deus, né? Que no versículo 11 fala, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O Espírito Santo fez com que poderosamente fosse declarado as maravilhas de Deus. Ou seja, eles eram apóstolos, discípulos que estavam ali reunidos e que foram chamados para isso, para pregar o evangelho, para atestar tudo que o Senhor Jesus veio e fez, quem ele era e que estava disponível toda a obra dele. Então foi começando um trabalho muito grande. E aí o Espírito Santo veio de forma poderosa, aquele consolador prometido veio e agiu dessa forma que, gente, quem esqueceria e quem não, né, seria impactado por um mover tão grande como esse? E ali, né, eles ficaram atônitos e perplexos. Porque eles conheciam aqueles homens, eles sabiam de onde eles vinham. Não era possível, de repente, eles se tornarem tão cultos a ponto de falar várias línguas diferentes. Então, tinha que ser algo sobrenatural. Só que aqui no versículo 13, né, fala que alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. E aí a gente pensa, né, nossa, Deus, que pecado. Como que fala isso com, né, os discípulos, os apóstolos de Jesus? Mas a própria palavra nos fala que as coisas, para o homem natural, as coisas de Deus são loucura, entendeu? Então, se eu não consigo entender, é algo louco, né? Então, as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, ali, só quem mudou de reino, mudou de pai, né? Quem escolheu crer e pertencer àquilo que eles estavam pregando, é que entenderam o que estava acontecendo, né? Então, não necessariamente todos vão receber, né? A nossa função é pregar. E eu espero que todos nós tomemos posse desse Espírito Santo concedido. E depois a gente vai continuar, né, o estudo de Atos 2 amanhã, viu? Eu espero que todos tenham sido muito abençoados com o devocional de hoje e que a palavra haja com poder no nosso meio, no nosso coração, causando transformação ao praticarmos o que aprendemos. Amém? Um abraço a todos.